Você não começou a se sentir ansioso de repente, antes da ansiedade aparecer. Outra coisa já estava ali, mais silenciosa, mais antiga, mais difícil de nomear. Você acorda e por alguns segundos fica olhando para o teto sem nenhuma pressa real de levantar. O dia ainda nem começou, e mesmo assim, existe um cansaço leve esperando por você. Não físico, um cansaço de ter que existir de novo do mesmo jeito. Você se levanta, segue o que precisa ser seguido, resolve o que precisa ser resolvido. Funciona, tudo continua funcionando, mas em nenhum momento do dia você sente que está realmente dentro da própria vida. Você cumpre tarefas, responde mensagens, entrega prazos, mantém conversas, mantém compromissos, mas existe sempre a sensação de que algo essencial não está acontecendo. É como se sua vida estivesse cheia, e ainda assim, vazia. E isso não aparece só no trabalho, aparece quando você sai e volta exatamente igual. Quando você ri, mas não sente que esteve ali. Quando você assiste algo por horas e, no final, não sabe dizer o que aquilo deixou em você. Aparece nos finais de semana que deveriam descansar, mas só anestesiam. Aparece nas conversas longas que não atravessam nada, na música que toca, mas não encosta, na comida que distrai, mas não satisfaz, na sensação recorrente de que você está sempre preenchendo o tempo, nunca vivendo ele. Isso é o vazio funcional. Uma vida que opera, mas não ecoa por dentro. E é aqui que muita gente se confunde. Porque quando o desconforto cresce, quando o ruído interno aumenta, quando o silêncio começa a incomodar, o nome mais fácil aparece: ansiedade. Você diz que está ansioso, que sua mente não para, que seus pensamentos aceleram, que você vive inquieto. E isso é real, mas talvez não seja a origem. Talvez sua ansiedade não venha do excesso de coisas acontecendo, mas da ausência de sentido dentro delas. Talvez não seja o mundo que está demais. Talvez seja sua vida que está de menos, porque existe uma diferença silenciosa que quase ninguém percebe. Estar ocupado não é a mesma coisa que estar vivo. Sua agenda pode estar cheia e sua experiência interna vazia. Você pode produzir muito e sentir quase nada. Pode conversar o dia inteiro e não se sentir visto em momento algum. Pode ter estabilidade e não ter pertencimento interno. Eficiência organiza a vida por fora. Sentido organiza a vida por dentro. E quando só um dos lados existe, o outro começa a cobrar. Você passa a viver uma vida funcional, não uma vida sentida. Funcional é o que mantém tudo de pé. Sentido é o que mantém você dentro do que vive. Sem isso, algo começa a se acumular por dentro. Não é estresse imediato, é outra coisa, mais profunda, mais difusa, mais persistente. Você age, produz, resolve, entrega, mas não se encontra em nada disso. E então surge a inquietação. Não porque você tem coisas demais para fazer, mas porque nenhuma delas responde ao que existe dentro de você. A ansiedade começa aí, como sintoma, não como causa. Ela é o corpo reagindo a uma vida que perdeu densidade interna. É a mente tentando se distrair do que percebe quando desacelera. Porque quando o barulho diminui, quando você não está consumindo nada, nem falando com ninguém, nem resolvendo problema algum, uma sensação específica aparece. Não é tristeza clara, não é angústia intensa, é algo mais silencioso que isso. É a percepção de que você não sabe mais o que, dentro da sua própria vida, ainda te sustenta por dentro. E é aqui que entra a frase que quase ninguém quer admitir. Você não tem medo de ficar ansioso. Você tem medo de ficar em silêncio e perceber que não sente mais nada de verdadeiro no que construiu até agora. Essa é a raiz que dói, não a ansiedade, o vazio que ela denuncia. Porque ansiedade é movimento, vazio é imobilidade. Ansiedade agita, vazio revela. E instintivamente, você prefere se sentir ansioso do que se sentir vazio. Porque o vazio não distrai, ele expõe. Ele mostra que sua vida pode estar organizada, funcional, socialmente validada,
mas internamente desconectada. Você continua indo, continua cumprindo, continua mantendo tudo de pé, mas existe uma distância crescente entre o que você faz e o que você sente, e quanto maior essa distância, maior a ansiedade. Não porque sua vida está difícil demais, mas porque ela está automática demais. Você não está sobrecarregado apenas de tarefas, está sobrecarregado de existência sem presença. E chega um momento em que até descansar cansa, porque o descanso não reconecta, só interrompe a funcionalidade por algumas horas. Você dorme, mas não se encontra, acorda e o ruído continua ali, porque não é o corpo que está exausto, é a relação com a própria vida que está desgastada. E isso começa a gerar um custo psicológico silencioso. Dias que passam, mas não deixam marca interna alguma, sem memória emocional, sem densidade, sem travessia. Você vive semanas inteiras que não conseguiriam ser lembradas se alguém pedisse para você descrevê-las, porque nada atravessou você de verdade. E quando nada a atravessa, sua identidade começa a diluir. Você continua existindo, mas começa a não saber mais quem é dentro do que vive. E isso gera um tipo específico de medo, um medo que quase ninguém nomeia corretamente. Não é medo do futuro, não é medo de fracassar, não é medo de perder algo externo. É medo de olhar para dentro e não encontrar mais profundidade emocional no que você está vivendo. Medo de perceber que você construiu uma vida eficiente, mas não uma vida que te envolve. E quando essa percepção começa a surgir, a ansiedade aumenta, porque ela funciona como distração interna, pensamentos acelerados, preocupações constantes, projeções futuras. Tudo isso ocupa o espaço onde o silêncio revelaria o vazio. Ansiedade, muitas vezes, é apenas o barulho que impede que você escute o que ficou oco. E é por isso que combatê-la só na superfície quase nunca resolve. Respiração ajuda, técnicas ajudam, pausas ajudam, mas nada disso toca a raiz se a vida continuar vazia de presença, porque a ansiedade volta, ela sempre volta, enquanto a estrutura interna da vida continuar desalinhada. E existe um momento específico em que isso fica impossível de ignorar. Quando você percebe que está vivendo dias que não deixam marca interna alguma, dias que passam, mas não atravessam. Você faz tudo, mas nada te faz sentir que esteve realmente ali. É aí que a ansiedade se intensifica, não por excesso de estímulo, mas por ausência de significado vivido. E silenciosamente, uma pergunta começa a surgir nos intervalos que você evita. Se eu parar, o que sobra de mim dentro da minha própria vida? Essa pergunta assusta mais que qualquer crise, porque ela não é sobre emoção, é sobre estrutura existencial. E a partir do momento em que você enxerga isso, algo muda de forma irreversível. Você ainda sente ansiedade, mas já não consegue acreditar que ela é o problema principal, porque agora você percebe que ela é só o sintoma mais visível de um vazio que foi sendo construído em silêncio. Escolha após escolha, adiamento após adiamento, funcionalidade após funcionalidade, até que um dia, tudo funciona, menos você dentro da própria vida. E quando essa lucidez chega, não existe mais como desver. Você pode continuar ocupado, pode continuar funcionando, pode continuar preenchendo o tempo, mas, no fundo, vai saber exatamente de onde vem o ruído que você chama de ansiedade, não do mundo, não das tarefas, não das pressões externas, mas do silêncio que você evita, porque ele revela o vazio que sua própria forma de viver construiu. E depois que você vê isso, a ansiedade já não é mais o que mais pesa. O que pesa é saber que o barulho que você sente por dentro talvez seja apenas o eco de uma vida onde você ainda não voltou para dentro de si.